Afinal, o ovo de galinha faz bem ou mal para nós seres humanos? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou o Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Rede Naruhodo. Rede Naruhodo é a comunidade de cientistas e pesquisadores que nos ajuda a responder às suas perguntas. Altair, nosso convidado de hoje é o Murilo Dátilo. Ele é nutricionista, doutor pela Unifesp e especialista em nutrição esportiva, certo? Exatamente. O Murilo ajuda a responder uma pergunta sobre uma dúvida recorrente dos nossos tempos. Afinal de contas, o ovo faz bem ou mal para nós, seres humanos? Qual é a resposta da ciência para essa questão? Murilo, é com você. Na nossa alimentação, o ovo recebe destaque principalmente pela sua boa qualidade proteica e pelo seu alto teor de gordura. Dessa gordura, o colesterol é o que chama principal atenção, mas não dá para deixar de dizer que ele também é uma fonte ótima de vitamina A, mas o simples fato dele apresentar alta concentração de colesterol fez com que o consumo dele fosse limitado, com um risco potencial de elevação da nossa colesterolemia. Entretanto, diversos trabalhos buscaram analisar essa relação, bem como investigar riscos para doenças cardiovasculares, e muitos acabaram falhando em encontrar tal associação. Tanto que nos dias atuais o ovo acaba sendo não mais restringido quanto ao seu consumo diário ou até mesmo semanal. Entretanto, ele apresenta um componente chamado fosfatidilcolina, que sofre metabolização endógena, se iniciando na nossa microbiota intestinal, dando origem a um componente chamado N-óxido trimetilamina. Esse componente ele é considerado pró-aterogênico, e essa conversão acontece em aproximadamente 15%. Ou seja, se o consumo de ovo for conforme o consumo se eleva, mesmo mantendo-se esse percentual, a produção final desse componente então poderia ser maior. Aí surge a dúvida se isso poderia conferir algum tipo então de favorecimento ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, principalmente pela indução da formação de placas de ateroma. Com base no que há de evidências disponíveis até o momento, parece que olhar para o ovo isoladamente, para o seu consumo, para a sua quantidade consumida diariamente, traria riscos, vamos dizer assim, muito pequenos para a saúde. O maior problema seria a soma de fatores dietéticos que poderiam contribuir para o desenvolvimento dessas doenças, principalmente alto consumo de carboidratos refinados em especial, e alto teor de gordura na dieta, saturada e ou transesterificada, e em populações que apresentam baixo consumo de substâncias protetoras, por exemplo, substâncias antioxidantes, e também em pessoas obesas ou então portadoras de diabetes tipo 2. Então a análise mais global ela passa a ser muito mais importante, sendo que se o indivíduo possui menos fatores nutricionais de risco, isso quer dizer que o ovo passa a não receber ou conferir um risco tão importante ao indivíduo. Altair, tem algumas coisas que o Murilo falou que ficaram bastante claras para mim, representante do povo leigo, mas outras me deixaram algumas dúvidas. Vamos ver. Resumindo, ele disse que o ovo, como todo qualquer alimento, ele vai ter um efeito diferente em cada um, né? Isso. E o seu quadro clínico, a sua dieta como um todo, as suas tendências genéticas ou não a respeito de colesterol, etc. A combinação de tudo isso é que vai dizer o quanto você deve ou não descer o pau no consumo de ovo. Então, o grande ponto aí, na verdade, é aquela regra de vó, sabe? Aquela regra de vó vale. Tudo que você come demais vai te fazer mal. Então, o ovo sozinho, ele não é o vilão de nada, né? Então,
Mas já foi, né? No Já passado foi. ele já foi. Então, mas ele já foi não porque ele tem uma razão real para ser um vilão, na verdade, porque as pessoas demonizavam ele, porque existe ainda, e é verdade, né? Existe uma ideia geral de que o consumo excessivo de gorduras é ruim. Isso é verdade. Na verdade, as pessoas deveriam diminuir o consumo de gorduras e açúcares. Isso é fato e tudo mais. Porém, o ovo possui quantidade de gordura e tal, mas não maior do que outros alimentos. Então, dentro de uma dieta balanceada, ele tem grandes benefícios, né? Como o Murilo falou, a quantidade de vitamina A é maior, é razoável, que é uma vitamina importante pra gente. E ele colocou na fala dele um comentário que é bem interessante. O ovo, ele possui uma substância, um elemento, que chega no nosso trato intestinal. Essa substância reage com uma enzima que a gente tem no próprio trato intestinal e cria-se uma nova substância. Essa substância, e isso é um dado que está em aberto, não se sabe, o papel dessa substância para aumentar o volume das placas de ateroma que podemos ter nas artérias, né? Então, por exemplo, o que é basicamente um infarto, né? Quando a pessoa tem um infarto, é quando a artéria fica entupida no coração, né? Ou em alguma região, em especial no coração, e aí o sangue não flui mais. Então a capacidade cardíaca fica comprometida. Quando você tem uma alimentação com muita gordura, então a ideia é que essas placas vão se acumulando. Ainda é uma questão ainda muito discutida e tal, qual seria o papel do ovo junto com outros alimentos, né? Qual é o peso do ovo sozinho na contribuição para o aumento dessas placas, por conta dessa substância que produzimos quando ingerimos ovo. No entanto, é importante salientar que isso não quer dizer que para as pessoas pararem de consumir ovos. Tá? Mesmo que elas queiram, elas não vão parar, porque o ovo está em todas as preparações que você imaginar. Qualquer coisa que você comprar, eu não imagino, fora sashimi ou sushi, eu não imagino uma comida japa que não tenha ovo. Sim. Né, no componente. Pão, tudo leva ovo. Tempurá. Tudo. Né? Então, mesmo que você não coma ovo, você come ovo. Entendeu? E o importante é que o ovo sozinho, ele não é um vilão. Né? Mas existe muito uma dúvida sobre quantidade, assim, né? Sim. E havia até pouco tempo atrás uma ideia de que comer ovo todo dia fazia mal. Né? E hoje a medicina já diz que um corpo saudável, uma pessoa saudável, ela pode comer ovo todos os dias. Sim. Que isso não vai causar nenhum problema em si, né? O consumo dos ovos em si. E o contrário também, se ela tem uma alimentação ruim, não é cortar o ovo que vai resolver. Entendeu? Que vai deixar ela mais saudável. Sim. E uma outra coisa que eu cheguei a ler também, Altair, tem a ver com a forma de preparar o ovo para ser consumido. Sim. Tem muitas variações, né, que as pessoas utilizam na hora de consumir o ovo. Exato. E acho que a opinião que eu vi mais nessas leituras é de que o melhor jeito de consumir o ovo ainda é cozido. Isso, você concorda com isso? Concordo, cozido, frito, enfim. Em geral é mais saudável. Não mais saudável, é errado isso. Na verdade é o mais seguro. Você consumir um ovo cozido, né? Para quem faz exercício, musculação, essas coisas, o ovo é uma fonte muito importante de albumina, né? Então, quando você tem lesão muscular por esforço, por exemplo, você puxar ferro, a albumina é importante para te ajudar nisso. Qual a melhor forma de comer a albumina? Se você comer o ovo cru, tem albumina ali, só que a albumina não está degradada num grau suficiente para o seu corpo absorver rápido. Se você esquentar o ovo até a clara ficar branquinha, é a melhor forma de consumir o ovo para ter a albumina que você precisa. Né? Esse é um bom ponto que você levantou. Como japonês, eu aprendi desde pequeno a comer ovo cru junto com alguns tipos de prato. Por exemplo, como complemento, a gente usa ovo cru para comer natto, que é uma soja fermentada, que é um nível avançado de comida japonesa. É a prova de que você é japo ou não. Quando você comer natto, Altair, eu vou começar a te respeitar como comensal da culinária japonesa. Tá? Um outro prato clássico para se comer com ovo cru é o sukiyaki. Ah, sim. Né? O sukiyaki você molha os ingredientes do sukiyaki para comer. E pensando nisso, a gente aproveitou o Dr. Murilo para fazer uma pergunta complementar. Né? Se comer ovo cru faz mal. Vamos ver o que ele responde. Uma série de etapas deve ser seguida antes do consumo dos ovos, permitindo assim com que o risco de contaminação por bactérias, principalmente as salmonelas, seja drasticamente diminuído. O primeiro procedimento seria o seu adequado manuseio, ou seja, o manipulador
Os utensílios, as bancadas devem estar higienizadas. Segundo aspecto importante é o local de armazenamento, ou seja, os ovos devem ficar armazenados na geladeira, em prateleiras específicas e não nas portas, e também longe de alimentos crus, em especial as carnes. Terceiro elemento importante é que os ovos devem ser higienizados e lavados somente antes do seu preparo. Preparo este que acaba exigindo a submissão deles a alta temperatura, seja cocção ou então a fritura, por um período de 7 minutos, período este que já é suficiente para que tanto a gema quanto a clara saiam da forma líquida para a forma mais sólida, ou seja, eles adotam uma consistência maior, e também já é um período suficiente para que ocorra a eliminação de bactérias vivas, e desta forma o seu consumo passa a ser então muito mais seguro. Se o consumo não for realizado imediatamente, os ovos devem ser armazenados em geladeira e futuramente consumidos em um período máximo de 24 horas. Caceta, Altair. A resposta dele me deixou assustado. Por quê? Porque eu como ovo cru. Não, tudo bem. Há 45 anos. Tá vivo até hoje. Estou vivo até hoje. Segundo, nem sempre eu higienizo os ovos imediatamente antes de comê-los. Terceiro, eu armazeno eles na porta da geladeira. Eu não sei porque a indústria faz a gente guardar os ovos na porta, né? Ou seja, eu faço tudo errado desde que eu nasci. Sim, boa parte das pessoas faz. Boa parte das pessoas faz errado. Porque, na verdade, o comentário do Murilo aí é como nutricionista, tem uma área da nutrição que é a UAN, né? Que fala da qualidade nutricional, de como cuidar dos alimentos e tal, para evitar que as pessoas tenham intoxicação, enfim, sofram com problemas do consumo de alimentos que não estão bem preparados. Mas, de maneira prática, significa então que eu corro o risco toda vez que eu escolho comer um prato japonês que vai ovo cru? Exato, você corre um pouco de risco. Tanto é que, por exemplo, por que não é bom colocar o ovo na porta da geladeira? Porque você abre e fecha a porta. Sim. Aí você fecha a porta, bate o ovo, ele pode trincar, e aí em contato com o ambiente ele pode ser contaminado com alguma coisa, botulismo, algum outro tipo de bactéria, que pode te gerar uma reação grave, né? Tem gente que morre porque come ovo estragado. Então tem que tomar bastante cuidado. Tá certo, então. Você tá contando com a sorte. Eu vou continuar contando com ela, porque eu não vou deixar de comer meu natô e não vou deixar de comer meu sukiyaki. Pois é. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E nosso arigatô sincero para a participação do Dr. Murilo. Muito obrigado. E lembre-se, aqui no Naruhodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu? Você tem alguma pergunta? Você quer compartilhar alguma curiosidade? Você quer lançar algum desafio? Escreva pra gente, podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Domo arigatô. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.